Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro mensal. Eu quero agradecer a presença de todos. Antes, vamos fazer o nosso breve centramento. Convido vocês a aquietarem um bocadinho mais. Convido vocês a se organizarem melhor nas suas poltronas, nas suas cadeiras e a trazer a atenção para o corpo, sentindo a presença nesse momento. Sentindo a sua presença, os apoios sobre a cadeira, sobre o assento, também levando a atenção para os ombros, sentindo, observando e percebendo se é possível relaxar um pouco mais esses ombros, se é possível aquietar um pouco as sensações, deixando o corpo repousar completamente. Deixe seu corpo repousar sobre o assento. Sinta o fluxo da sua respiração com suavidade, com suavidade. Relaxe completamente os braços, relaxe suas faces. Observe se sua mandíbula está tensa. Alivie um pouco, afastando o lábio inferior do superior, criando um espaço para que sua língua repouse na boca. E como se você pudesse se enxergar de fora, observe a qualidade do seu semblante. Se você está tenso, tensa, se você consegue relaxar um pouquinho mais. Também percebendo a verticalidade do tronco, o fluxo da sua respiração na cavidade abdominal. Tomando conhecimento de uma presença consciente. Observe a pausa. Quando não precisamos fazer nenhum esforço, nem elaborar sobre nada, nem criar conceitos, quando podemos repousar um pouco na pausa. O conforto dessa pausa, a quietude dessa pausa. Aumentando a atenção sobre o fluxo da sua respiração. Observando se é possível aquietar um pouco mais os movimentos voluntários, aqueles movimentos que decidimos fazer. E aí a gente para e deixa apenas os movimentos involuntários, que são representados pela respiração, que independe da nossa vontade. Batimentos cardíacos também dependem da nossa vontade. Mais movimento com mão, com braço, com perna. A gente vai aquietando um bocadinho e vai se permitindo assentar nessa pausa. Então, vamos trazer as nossas mãos unidas em Pranam, iniciando o encontro de hoje, vibrando o mantra 3 vezes.
Podemos então descer as nossas mãos, podemos devagarzinho abrindo os nossos olhos. Mais uma vez é um prazer enorme estar aqui, sempre trazendo um tema que é sugerido. O tema de hoje, tempos de ignorância. É um tema forte, é um tema que nos convida a uma reflexão, é um tema que nos faz voltar a atenção para dentro. No momento em que o planeta pede que coloquemos mais atenção, que coloquemos mais vontade no nosso processo evolutivo, na nossa responsabilidade de permanecer antenados com o movimento que, que esse movimento, que é um convite a todos nós, para que nos alinhemos com os propósitos universais. Isso é um convite que tem sido, tem sido muito recorrente nos últimos anos. Estamos passando por muitos eventos que estão sacudindo, literalmente, acho que essa é a palavra que cabe, sacudindo o planeta. Doenças, tornados, tsunamis, muitas coisas que nos fazem refletir sobre que chamado tem por trás desses eventos naturais tão intensos, tão dramáticos. O convite para tempos de ignorância é um convite de reflexão profunda. E esse tema foi tirado do livro Renovando Atitudes, que tem tudo a ver com o tema Tempos de Ignorância. Então, o livro é Renovando Atitudes, pelo espírito de Hamed, psicografia do médio Francisco do Espírito Santo. Nesse texto, o- o- a mensagem que vem é uma mensagem que, ao mesmo tempo que nos traz um certo alívio, um certo conforto, nos traz uma retomada de consciência sobre a questão de uma responsabilização sobre o processo de cada um. Um alívio, porque o livro, o tema fala da natureza amorosa e gentil do universo, de Deus, onde cada um será entendido, cada um será julgado. Eu não gosto da palavra julgado, mas eu gosto da palavra. Terá um entendimento de acordo com a sua realidade. E ele começa fazendo uma afirmação que eu achei muito interessante, que é: muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àquele a quem se tiver confiado mais coisas. Nós sabemos, isso foi dito de várias formas pelo nosso Mestre Jesus, de que muito será pedido a quem muito foi dado. Ou seja, quanto mais recursos, quanto mais entendimento, quanto mais capacidade de elaboração e reflexão nós temos, mais somos responsáveis por isso e mais se espera que tenhamos comportamentos coerentes com essa bagagem que trazemos. E quando eu falo recursos, eu falo de todo tipo de recurso, toda sorte de recurso. Se é recurso material, se a gente nasce numa família próspera, ou se não, mas se através das nossas competências, das nossas capacidades, nós conseguimos ter muitos recursos, espera-se o universo, a providência divina, Deus, a organização cósmica, o processo reencarnatório, a uma espera-se que
nós saibamos usar esses recursos, não só para nós, mas que possamos também compartilhar com as pessoas que têm menos recurso e que muitas vezes passam privação. Mas isso não se trata só de recurso material, não se trata só de dinheiro. Qualquer recurso, e aqui seja dito recurso intelectual, recurso espiritual, recurso cognitivo. Então, se a gente nasce, eu nasço com uma capacidade de entendimento, com uma clareza mental, com uma habilidade espiritual específica, espera-se que eu use isso a serviço do coletivo, né? Então, não se trata só de recurso material. Recurso é recurso. Muitas vezes a gente não vem com recurso material, mas a gente vem com capacidade de compreensão, a gente vem com uma habilidade compassiva maior, a gente vem com recursos empáticos maiores. Isso é recurso e espera-se que possamos utilizar a serviço do coletivo ou das pessoas que estão em necessidade. Então, cientes disso, que vai ser pedido mais a quem mais foi dado, a gente pensa numa justiça em que sabe reconhecer a individualidade de cada um, os processos individuais de cada ser humano. Cada indivíduo tem uma história de reencarnação. Cada indivíduo tem capacidades diferentes. É muito importante que a gente compreenda isso, porque às vezes a gente coloca tudo no mesmo saco e fecha a boca. Tipo, a lei é para todo mundo. A lei é para todo mundo, mas o entendimento vai de acordo com a capacidade de cada um. Por isso, quando ele fala tempos de ignorância, o que se tem no texto é o cuidado de trazer a ideia de que o ignorar, nesse sentido em que foi colocado aqui, é o não ter conhecimento. Então, por exemplo, se uma criança de 6 meses, se uma criança de 1 ano, que começa a engatinhar, que começa a explorar os ambientes da sua casa, que não tem cognição ainda formada, que não tem um sistema nervoso já formadinho, não tem, vai demorar muitos anos para completar essa formação do sistema, essa maturação do sistema nervoso. Se essa criança que não elabora sobre bem e mal, uma criancinha, um bebê, não sabe o que é bem e o mal. Pode ser até um espírito velho que está ali, mas um espírito em novas roupagens, com limitações daquela temporalidade. Tem uma linha do tempo aí que faz com que nossa fisiologia amadureça, que nosso sistema nervoso amadureça e que a gente chegue aos 25, aos 30 anos, sim, agora sim, com o nosso entendimento do que é certo e errado mais amadurecido para a compreensão. Mas um bebê não tem isso. Se um bebê que está engateando coloca o dedinho numa tomada, ele vai tomar choque. Vai, porque toda reação, toda ação é seguida de uma reação. Toda ação tem consequência. Mas ele não pode ser julgado, cognitivamente falando, pelo entendimento da sua ação. Então, quando a gente fala aqui em ignorância, do ignorar, eu não tenho conhecimento disso. E aí ele diz no texto, muito bem explicado, que a justiça divina leva em conta o ignorar. Eu não sabia, eu era muito nova, eu era muito jovem, eu não tinha conhecimento disso. E aí, mas como adulto, eu não vou repetir, porque eu já tenho uma capacidade de discernir sobre o que é ético e o que não é ético, o que é certo e o que é errado. E ele cita, inclusive, que no próprio direito penal, no próprio código, você tem o intencional ou doloso, que é aquilo que foi feito com a vontade livre e consciente da prática de uma conduta ilícita. Então, quando diz assim,
foi doloso, teve dolo, ou seja, teve intenção, porque a pessoa tinha consciência do que iria, que estava fazendo algo ilícito. E o passional ou ocasional, que é a falta de controle emocional em razão, a falta do controle emocional, falta de razão, falta de lógica, mas nem por isso não vai a julgamento. Então, a diferença é a intencionalidade. Isso é importante a gente compreender. A mesma coisa no plano de Deus. Se eu ignoro porque eu desconheço as consequências que aquela ação pode trazer, o entendimento é diferente. E, portanto, cada um vai ter um entendimento diferente de acordo com as suas habilidades de compreensão ou de não compreensão, do ignorar ou não. Então, ele deixa isso muito claro. E isso faz com que a gente compreenda que não dá para estar julgando o tempo evolutivo de cada pessoa. Cada pessoa tem o seu processo. Todos nós teremos oportunidades de formas diferentes, de acordo com as nossas necessidades. O projeto final é que todos alcancemos a evolução. E todos estamos em processo evolutivo. Eu não tenho nenhuma dúvida, que todos nós estamos em processo evolutivo. O tempo de para percorrer esse caminho é individual. É individual. Porque nós temos especificidades, nós temos necessidades, nós temos habilidades diferentes. Então, muitos teremos habilidades em determinada área, outros em outra, outros. E essa é a beleza da diversidade humana. Essa é a beleza da diversidade planetária. Então, a gente precisa entender isso, partindo do princípio de que não somos iguais em tudo, porque não somos, porque cada um teve uma história e teve histórias reencarnatórias bastante diferentes, com experiências diferentes, em que o sistema nervoso de cada um lidou com aquelas experiências de formas diferentes, criou respostas diferentes para aquelas situações que foram diferentes, em até situações parecidas, cada sistema nervoso reage de forma diferente, lida de forma diferente. Então, essa é a natureza diversa de cada espírito. E a gente precisa entender isso para deixar de estar cobrando que todos tenham o mesmo entendimento, a mesma maturidade e as mesmas oportunidades. Não será assim. Isso é fato. Isso é algo importante da gente entender, porque faz com que a gente saia do lugar de julgar, de que, mas não é possível, 30 anos, 40 anos, 50 anos fazendo a mesma coisa, a gente não sabe. A gente não sabe o que está por trás daquele ser humano, daquele espírito, daquela história, dos ciclos de reencarnação, das dificuldades. Não sabemos. Não temos. A gente, às vezes, não sabe nem sobre nós mesmos nesse nível de profundidade. Ainda estamos aprendendo a compreender nosso funcionamento. E essa é a beleza de tudo, o autoconhecimento, o autoestudo. Então, entender essa diversidade dá para a gente uma compaixão mais expandida de que cada espírito tem uma história, tem um patrimônio, uma memória, eventos diferentes e que precisa ser honrado e que precisa ser respeitado. Bom, isso traz um alívio. De certa forma, a gente compreende que a gente também tem nossas dificuldades. Mas tem uma coisa aqui interessante. Em Atos dos Apóstolos, Paulo de Tarso diz: o agravamento das faltas é proporcional ao conhecimento que se possui. Então, ok, eu já entendi
que somos diferentes. Eu posso ter dificuldades que meu vizinho não tem. Eu posso ter habilidades que meu irmão não tem e ele tem habilidades que eu não tenho. Tá tudo certo. Ninguém é melhor do que ninguém por causa disso. Estamos todos no caminho do autoconhecimento, tendo consciência ou não disso. Há uma ação inexorável do tempo que nos empurra às experiências que vão promover em nós movimentos internos e que vão incitar em nós a necessidade de prática evolutiva. No entanto, tem uma pergunta aí que precisa ser feita. Se o agravamento das faltas é proporcional ao conhecimento que se possui, eu preciso reconhecer o que de fato eu já conheço, o que eu já tenho de conhecimento, o que eu já tenho de entendimento, porque isso me torna responsável. E eu vou responder por isso. Então, aqui, apesar da misericórdia, desse entendimento divino, de que se uma pessoa ignora, ela vai ter o entendimento sobre essa ignorância, ela vai ter. Eu vou usar a palavra julgamento porque não me ocorre nada agora diferente, mas ela vai ser julgada dentro daquela realidade do que ela não fazia contato, não tinha conhecimento. Então, ela não sabia das consequências porque ela não sabia não tinha noção real da ação. E eu citei o caso de uma criancinha que bota o dedo na tomada por curiosidade, porque aquilo chamou a atenção dela, mas ela não sabe que ela corre risco de vida. Em alguns momentos das nossas vidas, a gente pode estar ignorando coisas que são importantes, mas não porque estamos, não porque sabemos e estamos fazendo vista grossa. Às vezes não temos real conhecimento e entendimento das consequências que podem serem oriundas desse ato. Mas, na maioria das vezes, como adultos, 30, 40, 50, 60 anos, nós já temos muito entendimento sobre muitas coisas. Porque nós não somos cegos. Tem uma passagem que Jesus diz: se fosseis cegos, não teriam pecados. No entanto, nós já estamos enxergando muitas coisas. A gente pode até não querer assimilar, isso não isenta a gente de responsabilidade. Mas todo conhecimento que nos alcança, todo conhecimento que chega até nós, é preciso que nós estejamos atentos para observar, porque junto com o entendimento daquilo vem uma responsabilidade de fazer bom uso daquele entendimento. E aí a gente precisa compreender a responsabilidade oriunda de cada ação em que tínhamos conhecimento, tínhamos feito contato com isso, sabemos o que é ético, o que não é ético, o que é lícito, o que não é lícito, mas naquele momento, por ímpeto, naquele momento porque eu quero, porque o ego gostaria que fosse assim, porque eu não aceito que haja desobediência sob o meu comando, porque eu não aceito que o outro me corrija, ou porque simplesmente eu não estou trabalhando o meu autocontrole emocional, a minha disciplina espiritual. E aí eu exacerbei minhas reações e perdi a mão. Eu vou responder. Claro que eu vou responder. Eu vou responder porque nós estamos encarnados porque nós precisamos trabalhar a disciplina. Isso é condição sine qua non de entender o processo cíclico de renascimentos. Ninguém está aqui só para se divertir. A vida pode ser muito divertida, mas convenhamos, nós temos que também estudar, nós temos que trabalhar, nós temos que assumir algumas funções, alguns compromissos. Ninguém mora numa casa sem ter que fazer a limpeza dessa casa.
Ninguém consegue minimamente ter trabalho com seu autocuidado. Todos os dias, ao acordar, nós aprendemos muito precocemente que precisamos fazer higiene pessoal. Passamos uma água mais fria no rosto para acordar, higienizamos a boca, nos preparamos para o desjejum, porque o corpo precisa de um alimento. Vamos cuidar desse desjejum, porque nós estamos alimentando um corpo físico que, por sua própria natureza, é impermanente e é perecível. Então, se queremos desfrutar desse corpo físico por um tempo maior com saúde, nós temos que fazer investimentos em autocuidado. Então, temos que cuidar. Sabemos que hoje, mais do que nunca, se fala em exercício físico, caminhadas, aeróbicos. Depois de uma certa idade, é importante para que possamos manter a nossa saúde cardiovascular em dia, para que a pressão arterial esteja regulada. Sabemos que práticas de meditação, práticas de oração, sabemos que estudos filosóficos são importantes para que ganhemos uma compreensão expandida sobre o que estamos fazendo aqui, a nossa real meta, o nosso dharma nessa encarnação. Precisamos encontrar algumas respostas que acalmem os nossos corações e que lembrem, e quem nos lembrem, que nossa função aqui é nos tornarmos melhores a cada dia. Não faz sentido, não faz sentido passar uma encarnação inteira remoendo as mesmas picuinhas, sem conseguir encontrar um lugar de conforto, um lugar de apaziguamento para o nosso coração e mente. Então, a vida por si só tem trabalho. Depois a gente prepara o almoço, e depois a gente tem trabalho. No começo da vida tem estudo, depois tem trabalho, a gente entra no mercado de trabalho, constitui família, as relações exigem um manejo emocional, as relações exigem que a gente descubra mecanismos de contato com o outro, onde tenhamos mais afeto, menos conflitos. Claro que os conflitos fazem parte e são importantes até no processo de lapidação, mas a tendência é que haja uma lapidação no decorrer dos conflitos e, com isso, a relação se torne mais harmônica, mais feliz. Então, a vida tem trabalho. Ninguém veio para não fazer nada. E a gente precisa tomar isso como um caminho evolutivo. A relação profissional é um caminho evolutivo, faz parte do caminho evolutivo. As relações psicossociais, as relações afetivas, nós estamos o tempo todo numa engrenagem evolutiva. E colocar atenção nisso é aproveitar melhor o tempo que temos. Então, esse texto é maravilhoso porque traz nos lembra uma boa notícia. Ele diz: ninguém vai ser cobrado pelo que não sabe. Ou seja, cada um só dá o que tem. Não vai ter cobrança sobre aquilo que não possuímos. Se não temos entendimento, se não alcançamos a profundidade do entendimento, não haverá cobrança, porque os critérios não são únicos de entendimento e julgamento. Eles são individuais e é o caminho. E esse caminho evolutivo é feito por todos, mas são critérios diferentes. Cada espírito tem valores, tendências, habilidades, competências diferentes. Isso é levado em conta. Mas é preciso que a gente compreenda que nós não somos mais ingênuos, que nós não sabemos um monte de coisa ainda. Quando a gente fala em o saber profundo, filosófico, sabe, o saber espiritual, nós não acessamos ainda.
com profundidade? Ainda não. E é essa misericórdia a nosso favor. Mas a gente não é mais ingênuo completamente. A gente é alfabetizado. A gente pode ler textos importantes que são acessíveis ao nosso entendimento e que vão expandir a nossa capacidade de compreensão. Isso é importante, porque não quer dizer que, por a gente não estar ainda em condições de acessar textos védicos importantes, a gente vai cruzar o braço e vai viver à margem de um conhecimento que está acessível, mas que eu preciso colocar intenção e vontade. Então, a palavra aqui é intenção. Qual é a intenção que move a minha vida? É passar pela vida acessando somente o que tiver à mão? Ou eu tenho uma curiosidade filosófica e tenho uma vontade importante, uma vontade, in- uma vontade real de me tornar melhor, de compreender a minha natureza melhor e, por isso, deixar a minha malinha de ferramentas, de habilidades, mais a serviço do meu propósito e do meu Dharma. O que é que eu faço com esse tempo? O que é que eu estou fazendo com esse tempo? Porque tempos de ignorância, segundo a tradição védica, no calendário védico, nós estamos na Kali Yuga. Kali Yuga é um tempo estendido de ignorância, dor e sofrimento. Mas até quando vamos aceitar que estamos na Kali Yuga e, portanto, não há o que se fazer? Há o que se fazer. Tanto há que nós estamos assistindo movimentos, terremotos, pandemia. Nós estamos assistindo eventos da natureza que trazem dor, sofrimento, caos, mas que tremem, assim como a terra treme. Nós estamos sendo despertados para um movimento onde a gente se pergunte: e qual é a minha parte nisso tudo? O que é que eu preciso fazer? Então, o texto traz uma boa nova que nos lembra que nós só seremos cobrados pelo entendimento que temos. Nós seremos cobrados pela nossa competência em compreender o que compreendemos. Em cima disso, sim. Mas a segunda pergunta, mas a outra coisa que o texto traz é: mas olha só, nós somos responsáveis pelo que já tocamos. Nós já somos responsáveis pelo que entendemos, pelo que compreendemos e não estamos dando atenção. Então, o texto nos chama a responsabilidade de perguntar: ok, mas o que é que eu já sei? Eu sou alfabetizado, eu consigo ler e compreender. Eu não sou mais inocente. Eu não sou analfabeta. Eu já leio, já compreendo. Eu já consigo pegar livros de cunhos espirituais filosóficos e ler. Se eu não estou fazendo isso, se eu sou alfabetizado, isso é só um exemplo, né? Se eu sou alfabetizado e não estou estudando, o que é que eu estou fazendo com a alfabetização que eu recebi? Se eu consigo elaborar cognitivamente algumas coisas que me são convenientes, o que é que eu estou fazendo com esse entendimento? Por que que eu também não uso a serviço das coisas que poderiam ser para uso coletivo, comunitário? Para um entendimento mais expandido da natureza humana. Se eu já sei que algumas coisas fazem bem e outras me prejudicam, por que eu continuo a insistir em fazer coisas que eu sinto que me afetam e que me levam para lugares em que não é confortável ficar e que muitas vezes eu preciso da ajuda do outro para sair? Quer seja um passe, um banho, uma consulta. Eu sou responsável por essa dificuldade em tomar conhecimento das minhas afetações. Então, é importante que a gente se lembre, se recorde que a passividade. Lembra que eu falei no início?
do direito penal, do Código Penal, o que é intencional ou doloso e o que é passional ou ocasional. Mesmo aquilo que você fez por falta de controle, mesmo aquilo que foi passional, movido por emoções intensas, vai ter julgamento. E você vai ter que responder por isso. Então, não é que a gente não vai ser julgado, não vai ser, mas o entendimento é diferente, mas as regras para correção existem, tanto no âmbito do humano quanto do espiritual. Se não, a gente ia justificar que, mas eu não tenho controle emocional. Foi um crime passional. Eu estava movida pela emoção e aí falei. Ok, isso acontece. Mas cada vez mais a gente precisa tomar a mão disso e começar a fazer o autodomínio, que no yoga, na tradição do yoga, a gente chama de brahmacharya, que é o trabalho de entender como as emoções estão chegando e poder manejar essas emoções de forma que não fiquemos reféns delas, que possamos ter controle sobre elas. Controle também é uma palavra que parece que é esforço, mas que possamos manejar essas emoções e dar um encaminhamento mais maduro, mais gentil, mais equilibrado. Ter o comando sobre si mesmo é muito importante. Então, tempos de ignorância. Lembramos aqui que nós estamos recebendo notícias de que o planeta está passando por uma grande transição já há alguns anos. O nosso querido, o nosso querido Chico Xavier já trouxe isso na década de 60, na década de 70. E a gente está vendo acontecer. Todos nós estamos sendo chamados para um despertar. Esse livro é um livro que já tem alguns anos, já era falado sobre isso, tempos de ignorância. Eu acredito piamente que nós estamos chamados para fazer uma grande travessia onde tempos melhores virão. Eu sou muito otimista. Mas isso vai exigir da gente um trabalho individual e que se possa refletir no coletivo. Então, há um chamado aqui nesse texto para que a gente arregace nossas mangas, que faça a listinha das nossas habilidades, que faça uma listinha das nossas competências e também das nossas vulnerabilidades, para que coloquemos luz sobre essas vulnerabilidades e possamos trabalhar sem urgência, sem desespero, mas com responsabilidade e disciplina. Se a gente sabe que tem algo que ainda é mais difícil para a gente, e que a gente ainda não conseguiu ter a disciplina necessária, quer seja na dieta, quer seja no treino de habilidade das emoções, quer seja nas relações interpessoais, mas quando a gente reconhece que ali é um calcanhar de Aquiles, que ali é o lugar onde a gente precisa colocar mais atenção, e quando a gente coloca verdadeiramente, genuinamente mais atenção, a gente recebe a ajuda da espiritualidade, tonificando a nossa potência para que a gente consiga realizar aquele feito e que consiga melhorar a nossa forma de lidar. A espiritualidade está aqui para ajudar o tempo todo. Mas se a gente fica no lugar de só pedir, 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 mas não faz o trabalho também de ser um agente que vai transformar a si mesmo através de autocorreções, de autodisciplina, de autoverificação, e com isso se tornar um agente para o outro, onde a sua atitude é, é algo, é algo que incita no outro mudança, é algo que sabe, que faz o outro dizer assim, nossa, eu quero também. Olha que disciplina, né? E quando a gente faz esse caminho de autoconhecimento, a gente se torna uma lanterninha na escuridão do planeta. A espiritualidade começa a utilizar a gente
no mecanismo de ajuda ao próximo. Às vezes o próximo mais próximo, um irmão, um filho, uma irmã, um tio. Às vezes um próximo mais distante, mais próximo, em irmandade. Somos todos filhos de Deus. Então é preciso que a gente tome isso com responsabilidade. Pense sobre esse tema. Pense que cabe a nós fazermos diferente e que possamos, através da nossa vontade, iniciar esse trabalho de autoalinhamento, de autoajuste com os nossos propósitos, o nosso Dharma, a nossa vontade superior. Convido vocês a fecharem os olhos para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento. Que nós possamos, através do texto que nos foi indicado para a noite de hoje, que nós possamos refletir quais são os nossos tesouros pessoais. O que foi que veio conosco e que se apresenta como recurso. Os nossos talentos. E que também possamos ver nossas dificuldades. Todos nós temos dificuldades. E todos temos tesouros em forma de talentos. Que tenhamos vigor suficiente para colocar em prática essa vontade de transformação. Que possamos pensar na responsabilidade que temos em fazer o mundo melhor através de mudança pessoal no nosso comportamento. Dentro do nosso ciclo mais próximo, família. Depois o trabalho, a comunidade. As pessoas que passam pela nossa vida às vezes não ficam, mas que nos trazem notícias importantes sobre relacionamentos. Que tenhamos a clareza mental e que tenhamos a disponibilidade, a intencionalidade e a vontade genuína de cada dia mais investir na nossa melhora como ser humano, ser espiritual, ser emocional e ser energético. Convido vocês a trazerem as mãos unidas e vamos encerrar o nosso encontro de hoje dizendo Om Shanti. Muita paz, muita paz, muita paz. Obrigada pela atenção de cada um e até o nosso próximo encontro com fé em Deus. Até lá.